Olá, estamos chegando para mais um Gente da Gente. Hoje, no moderno linguajar internetico, chama-se podcast. É um programa de entrevistas. Como você sabe, esse programa entrevista as pessoas que trabalham, que trabalharam, que ajudaram, que ajudam Divinópolis a chegar neste ponto de capital do Centro-Oeste mineiro. Nós temos os estúdios, as imagens de Lincoln Clóvis com Diogo Silva, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha, a edição de Lorena Faria e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. E hoje nós vamos entrevistar um convidado muito especial, até porque é nosso colega no rádio, é uma pessoa boníssima, é uma pessoa realmente sensacional para você conviver e papear e fazer resenha. Fazendo 45 anos de rádio, Ricardo Garrafa. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Garcia, obrigado pelo convite e pelos adjetivos, né? Nem tanto, mestre, mas muito obrigado aí pelo convite. Prazer estar com vocês aqui. Ricardo Garrafa, por quê? O seu nome você pode falar, a idade, data de nascimento, é por sua conta aí. Eu tenho 56 anos, comecei muito novo no rádio, né? Comecei com 11 anos. E o Garrafa, você conhece bem, radialista antigo, todo mundo conhece, o Osmar Garrafa, de São Paulo. Era um repórter esportivo também, e eu, quando fiz a transição do rádio, vamos dizer, convencional, né? Para o rádio esportivo, eu ganhei esse apelido de Garrafa lá no inicinho da década de 90, 91. E ficou, e até hoje é Garrafa, às vezes até quando me chamam na rua pelo nome mesmo, Ricardo, eu costumo nem me atinar que é pra mim. Agora quando é Garrafa eu já olho rápido, sei que sou eu. Meu nome mesmo é Ricardo Lima Dias, mas o Garrafa pegou e tá aí já há 34 anos. E você já confidenciou pra gente, que a gente faz muita resenha, você está no rádio desde a infância, né? Garcia, comecei no dia 5 de março de 1979, na Rádio Cultura de Divinópolis, Rua São Paulo 258, com 11 anos de idade. Meu irmão era um redator da Rádio Cultura de Divinópolis, trabalhava no jornalismo da rádio já há algum tempo, e surgiu uma oportunidade na rádio de emprego. Eu, então, com 11 anos, já havia trabalhado em outros locais, como entregador de remédio, fui contínuo do extinto Jornal Diário do Oeste, trabalhei em alguns lugares. Aí ele me fez o convite para trabalhar na Rádio Cultura como contínuo, eu aceitei prontamente. Com quase 60 dias de trabalho, eu fui convidado pelo saudoso Otacílio Rezende Filho, você lembra bem também do Tatá, para assumir a sonoplastia. Para quem não sabe, é o coração da rádio, é a técnica de som, e eu assumi a princípio de meio-dia às 2. Então, com 11 anos de idade, ia fazer 12. Isso no dia 5 de março de 1979. E como é que você fez essa migração, né, de técnico de som para locução e posteriormente para o futebol? O meu irmão, o Sérgio Lima, esse que eu falei anteriormente, que me levou para o rádio, ele tinha um programa aos domingos, programa dedicado aos Beatles. Ele sempre foi fã dos Beatles, fanático com os Beatles, então ele criou um programa aos domingos na rádio, que era Beatles Forever, chamava o programa. O Sérgio tinha alguns problemas de saúde, tanto que foi esse problema de saúde que o levou, hoje mora no andar de cima com Deus, e o Sérgio passou mal numa semana, foi internado com problema cardíaco e não pôde apresentar o programa. E naquela época não tinha backup, não se arquivava os programas, então não tinha o programa para colocar no ar. E como eu era o técnico de som dele, no ímpeto e na vontade, no entusiasmo também de falar o microfone, eu acabei assumindo esse programa num domingo. E dali para frente eu me acostumei com o programa e resolvi ser um locutor, até chegar ao rádio esportivo, como eu disse, nessa inversão, né, de sair do estúdio para ir para os campos de futebol em 1990, mas eu já trabalhava com esporte na rádio, eu fazia técnica de som também para as transmissões esportivas da rádio, que era comandado pelo Batistão. Você entrou para o futebol com quantos anos, assim que você começou a frequentar estádio, cobriu, naturalmente, que o Guarani, que é o que nós temos aqui? Hoje eu estou com 56 anos, estou com 34, então com 22 anos eu comecei nos estádios com o futebol. O primeiro jogo meu foi um futebol amador, uma final de futebol amador no estádio Valdemar Teixeira de Faria,
eu e o Ricardo Lúcio, o saudoso Ricardo Lúcio, eu já não me lembro mais, Najá e Botafogo, Najá e alguma coisa. No Najá eu tenho certeza, do bairro Niterói, nós fizemos essa final lá no Farião, foi até muito engraçado, que eu cheguei no estádio, o Ricardo já estava lá, já me conhecia, porque eu era técnico de som na rádio. Aí eu cheguei, o Ricardo estava na cabine, aquelas cabines antigas ainda. No Forte Apache. No Forte Apache. Aí eu cheguei lá e falei com o Ricardo, opa, o Ricardo, você veio hoje aqui? Eu falei, eu vim para fazer o jogo com você. Aí ele me olhou assim, estranho, você vai fazer a operação de campo, técnica de som, porque naquela época era o alemão. Aí eu falei, não, eu vou reportar. Aí ele assustou, ficou me olhando, pensou, pô, mas eu nunca vi ele fazer. Falei, pois é, mas eu fui escalado hoje para fazer o jogo com você aqui. O chefe era o Carlos Gomes. Foi o Carlos Gomes que me botou na escala para esse jogo. Aí eu fui, fiz o jogo com o Ricardo Lúcio, terminou o jogo, o Ricardo, pô, você me surpreendeu, eu não sabia dessa qualidade. E daí para frente o Ricardo virou meu grande parceiro no rádio por pelo menos 2 décadas e meia. Grande narrador, né? É, sem dúvida nenhuma, o maior concurso, né? Eu costumo dizer que o Ricardo Lúcio é aquele narrador fora da curva, aquele que você não pode colocar, o Ricardo tem a mesma qualidade do fulano, do Beltrano, o Ricardo tem a qualidade, não, o Ricardo é um cara e os outros são os outros. O Ricardo era muito bom de dicção, uma voz maravilhosa, narrava o lance em cima, não errava o nome de um jogador. Eu nunca vi ele errar um gol. Não, de jeito nenhum. O Ricardo era fora da curva, fora da curva. Sem dúvida. Saudoso Ricardo Lúcio. Até eu o entrevistei aqui, o programa deve estar aí no YouTube, uma hora nós vamos resgatar o programa, já que a gente está resenhando aqui. Aí a pergunta é que ele sempre saía, como diz a expressão popular, saía fora, né? Se saía, já é fora. Então ele sempre saía fora por causa do episódio da Copa do Mundo, né? Você conhece a história. Conheço mas bem. O telespectador não conhece a história. Aí ele tinha medo de eu perguntar por que ele não foi à Copa do México em 86. Em 86, nós trabalhávamos lá na Rádio Inconfidência com Alair Rodrigues, Valdir Rodrigues, Jonas Conte, que também é de saudosa memória, Valdir também, né? Já partiu para o andar de cima, Jair Anatólio, Hélio Aroeira, é uma equipe que a gente tinha lá, e os 4 narradores, o Valdir Rodrigues, o Luiz Otávio Pena, que era o chefe da equipe, o Jonas Conte e eu, 4 narradores. Então eles iam fazer uma homenagem para o Jair Anatólio Lima, que é do nascimento da rádio, né, e tal. Aí nós não concordamos. Aí aquele negócio de jovem, né? Sabe, na hora do Campeonato Mineiro aqui e tal, esses Fiat 147, aqueles farolinhos chovendo, que a serra lá de Araxá subia aquele parar lá no Triângulo, e a gente, agora na hora de homenagear o Jairo, a gente também tinha que reconhecer que o Jairo foi um dos maiores nomes do rádio esportivo, não só de Minas, mas do Brasil. Um dos fundadores da Rádio Inconfidência, né? O João Anatólio Lima, pai dele, tem até hoje o programa lá em homenagem a ele, A Hora do Fazendeiro, entendeu? Aí fizemos uma revolução lá, acabamos, saindo todos. O diretor era o Fernando Brant, esse parceiro do Milton Nascimento, demitiu todo mundo, rapaz. Aí o que aconteceu? Mandou o Alair Rodrigues aqui em Divinópolis para conversar com o doutor Antônio Rodrigues da Pains, que era o diretor da Pains, para liberar o Ricardo Lúcio para ir substituir um de nós lá na Copa do Mundo. E tal. Aí o Alair chegou aqui, o doutor Antônio Rodrigues, sempre muito educado, muito solícito, né? Aquela fleuma europeia, né? Não, esteja à vontade, vou antecipar as férias dele e tal, parará. Para você ter uma ideia, eu conto história, eu conto conversa a contar história. Então, para você ter uma ideia, a diária da Rádio Inconfidência, que era paga pelo Estado, era a melhor diária da Copa, inclusive do que a própria Globo. E quem foi à Copa, igual o Alair, que conviveu com a gente aqui, tal, fez piscina em casa, deu uma arrumação na casa com as economias da diária. Né? Você sabe como é que o Garcia perdeu e o Ricardo não quis. O Ricardo não quis. Dizer que a Solange, não sei o quê e tal. Solange é a esposa do Ricardo. Não, nós mandamos pegar o carro da rádio, te pegar aqui, te levar lá na rádio, para a gente providenciar a documentação, e depois nós vamos todos juntos para o aeroporto e tal, e vamos para o México. Aí ele arrumou uma desculpaiada danada, acabou não indo. É uma história fantástica. O rádio esportivo perdeu, porque o Ricardo poderia daí para outras grandes emissoras do Brasil. Muito bem, o rádio esportivo perdeu, muito bem. Perdeu, é isso aí. Você é um cara que tem asma.
Né? É verdade. As manhas. As mães. As duas. Manhas. Bom, aí a gente conversando e coisa e tal, eu, Ricardo Garrafa, estamos sempre contando histórias. As primeiras viagens que você fez, por exemplo, para o interior, é claro que sempre acompanhando os jogos do Guarani. Ô Garcia, o mais importante com o Guarani fora de Divinópolis são vários, né? A gente for destacar aqui, eu fiz jogo em Araxá contra o Araxá, briga pelo descenso, Patos de Minas, Mamoré, mas um jogo que me chamou muita atenção foi lá em Ituiutaba, lá no nariz do Triângulo Mineiro, ali na divisa com Goiás, Guarani e Ituiutaba, domingo pela manhã às 10 horas, todos viajaram no sábado. Delegação do Guarani, a imprensa divinopolitana, diretores do Guarani, todo mundo foi no sábado, todos hospedados no mesmo hotel. Porque o jogo era de manhã cedo, não dava tempo de chegar, porque Ituiutaba é muito longe. Só que muito fresquinho, né? Muito fresquinho. Naquele domingo, por exemplo, temperatura estava por baixo na casa dos 40 graus e lá na fazendinha não tem sombra. Garcia, alguém esteve no hotel e colocou no suco do hotel algum remedinho para destruir os jogadores do Guarani. E nessa entrou imprensa, diretores, Federação Mineira de Futebol, que também já estava lá, o pessoal da federação. Me lembro muito bem que durante o jogo alguns jogadores passaram mal, alguns repórteres, e dentre eles eu, passamos mal. A Mara, que era da Federação Mineira de Futebol, passou tão mal que o Corpo de Bombeiros, com o resgate, teve que buscar a Mara no estádio para levar para o hospital. Se eu não estou enganado, Zé Maria Assunção, que estava presente como diretor do Guarani, passou mal. Foram várias as pessoas. Então isso me chamou a atenção, porque a gente sabe que no mundo do futebol tudo pode acontecer, inclusive sabotagem para ganhar jogo, Garcia. Então esse foi o jogo que, fora de Divinópolis, acompanhando o Guarani, que mais me chamou a atenção. Além de acompanhar o Guarani, né, depois de um determinado tempo também, com a evolução do rádio, né, porque o rádio ele é mutativo, ele vai mudando. Aí nós passamos a acompanhar também jogos de Cruzeiro e Atlético e viajamos por esse Brasil afora, né, as rádios do interior faziam das tripas coração. A gente vendia publicidade até para o botequim da esquina, mas tinha que arrumar o dinheiro para pagar a passagem de avião. A gente queria também estar presente. E qual você fez isso? Fiz muito, Garcia, fiz muito. Jogos fora do estado, jogos São Paulo, Rio. Eu destaco um jogo no Rio Grande do Sul, na Arena do Grêmio, um Cruzeiro e Grêmio lá na Arena do Grêmio. Eu até me recordo muito desse jogo, porque eu me assustei quando eu cheguei na Arena do Grêmio, a beleza, que é o novo estádio do Grêmio. Você vai aqui, vai ali, além das cotas de patrocínio que você tem, você começa a procurar determinados comerciantes que não são do mesmo segmento dos seus patrocinadores para pegar uma cotinha exclusiva daquele jogo para ajudar a pagar passagem de avião, hotel, táxis, alimentação. Então já fiz muito isso, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, como eu falei, Curitiba. Então, isso eu já fiz muito, acompanhando Cruzeiro e Atlético. E os nossos agradecimentos a esses anunciantes extras, né? Que entram realmente para ajudar a gente realizar um sonho, além, é claro, né, da eficiência da publicidade, onde o sujeito está empregando aquele numerário e tal. Nessas suas viagens, que você já destacou, o Rio Grande do Sul, teve uma segunda viagem, por exemplo, que mais o impressionou, a não ser esses negócios de Maracanã, Morumbi, né? Pacaembu, já falei, e outros estádios, assim, tipo Parque de Sabiá, Poços de Caldas também é muito bonito. Muito bonito, a cidade é muito bonita, mas eu vou destacar um estádio aqui que muito poucos torcedores conhecem, Garcia. Nós já fizemos vários jogos, inclusive já teve jogo de final de campeonato mineiro lá, entre Atlético e Caldense. O Dilson Melo, Melão em Varginha. Belíssimo estádio, uma bela estrutura de transmissão. Para nós que trabalhamos no rádio esportivo, às vezes você vai num estádio considerado top do Brasil, você tem dificuldade para fazer transmissão, você tem dificuldade operacional. E o Dilson Melo, quando eu fui a primeira vez no Dilson Melo, foi até um jogo do Guarani lá, já não me lembro mais contra quem, não sei se foi contra o Varginha, Atlético Flamengo de Três, Varginha. Flamengo, não lembro mais, tem muitos anos isso. Eu me assustei, sinceramente, com o estádio Dilson Melo, porque a gente sabe que Varginha não é uma metrópole, não é uma grande cidade, mas um baita de um estádio, o Dilson Melo, é um dos estádios que me chamou muita atenção. A gente tem o Mário Helena em Juiz de Fora, tem o Parque do Sabiá, tem o Beirabão, que são belíssimos estádios também, mas o Dilson Melo foi o estádio que mais me chamou a atenção.
Nós estamos conversando aqui com o Ricardo Lima Dias, conhecido nas resenhas esportivas como Ricardo Garrafa. Você nunca recebeu, por exemplo, Ricardo, ou recebeu, que você possa registrar um convite para sair de Divinópolis, atuar em Belo Horizonte? Porque a gente no interior, a gente tem esses sonhos, né? essas divagações, esses devaneios. Hoje eu estou realmente chique de trabalhar no grande rádio, na grande imprensa, e evidentemente que você deve ter recebido pela qualidade, pela desenvoltura que você tem para falar, para comunicar, e muito competente. O meu chefe eu tenho que... né? Então, na reportagem. Ô Garcia, isso é um assunto até delicado de falar, porque parece que é prepotência. Mas eu, desde que passei para o rádio esportivo, desde que quando comecei, claro, tudo tem um começo, o começo sempre é mais difícil e depois você vai aprendendo mais, ficando mais bem qualificado. E eu sempre destaquei que eu não tinha um mínimo de interesse em deixar Divinópolis e ir para outra praça. Não precisava de ser para Belo Horizonte, para uma Itatiaia, para uma Inconfidência, para uma Rádio Globo, que seja para São Paulo, para o Rio, não precisava de ser isso não, para Itaúna, para São Gonçalo do Pará, para Bom Despacho também. Eu nunca tive esse interesse em sair da cidade, você sabe da minha história familiar. Eu sempre quis ficar ao lado dos meus pais, cuidando deles, devolvendo a eles tudo aquilo que eles fizeram por mim durante a minha trajetória. Então eu sinceramente nunca tive essa vontade. Cheguei a fazer, não me lembro mais, talvez 2 ou 3 jogos pela Rádio Capital de Belo Horizonte, por onde você também passou. Fiz um jogo pela Rádio Recorte Belo Horizonte também. Mas assim, aquele freelance só, vai lá e faz e tal, mas sinceramente nunca recebi. E se recebesse também, de primeira eu já diria não escutaria nem a proposta para que não ficasse tentado por isso. Porque, sinceramente, nunca tive interesse de deixar. Primeiro que eu amo a minha cidade, segundo que eu amo a minha família. Olha, chefe é chefe, mas não é demagogia não, viu? Nesse pouco tempo que eu convivo assim, mais diretamente com o Garrafa, uns 3 anos assim que a gente trabalha na Rádio Candidez, e a gente ficou mais junto e tal, porque nós nos conhecemos há mais de 25 anos, 30 anos por aí e tal. Então a gente pode notar, e eu particularmente pude notar, que o Ricardo sempre teve aquela ligação umbilical. Esse termo realmente é majestoso, é para falar da família, né? Aquele gesto, aquela convivência umbilical, muito ligado à mãe, ao pai. Né? Estão aí até os retratos, né, do pai do Garrafa, da mãe. Fala da sua família aí. Garcia, minha família, eu sou filho de um ex-ferroviário que nasceu em Ribeirão Vermelho, ali ao lado de Lavras, e de uma ex-funcionária de escritório da Companhia de Fiação e Tecelagem, que é a Fited de Divinópolis. Meu pai muito conhecido na cidade, né, em outrora, porque meu pai, além de ferroviário, foi jogador de futebol também, futebol amador. Meu pai tinha 2 apelidos, o Tunico, que todos conheciam como Tunico, como o saudoso também narrador esportivo Tunico. Então meu pai tinha o apelido de Tunico e de 4. 4 por quê? Porque na escola profissional meu pai era o número 4 na chamada. No tiro de guerra meu pai foi o número 4 na chamada. Então todo mundo conhecia meu pai como 4, até no futebol amador. Meu pai jogou na escola profissional, jogou no ferroviário, jogou no Vasco. E a minha mãe, Carmélia, também muito conhecida, muito querida no bairro Esplanada, a todos que conheceram. Minha mãe, eu costumo dizer, parece até uma coisa assim, mas minha mãe era um ser de luz, uma pessoa excepcional. Minha mãe, então, são-joanense, meu pai de Ribeirão Vermelho, meu pai filho de portugueses que vieram tentar a vida no Brasil. Fui morador do bairro Esplanada desde que eu nasci. Meu pai, como ferroviário, comprou uma casa no bairro Esplanada no ano de 1967, justamente o ano em que eu nasci. Nós já mudamos para o bairro Esplanada, sou criado ali no bairro Esplanada, onde moro até hoje. Tenho 56 anos de vida, 56 anos morando na mesma casa, Garcia. Você costuma abrir as nossas resenhas esportivas da Rádio Candidez falando, aqui é o Lindão da Cândia. O Lindão da Cândia. Você nunca foi convidado para fazer televisão? Ô Garcia, esse Lindão da Cândia é até uma coisa engraçada. Eu sempre fui um cara assim que gostei muito de brincar, sempre de um astral muito elevado, muito brincalhão, sempre fui muito assim. O Adriano e o nosso queridíssimo Amaral Júnior tinham um programa na Div FM pela manhã, e eu comecei a participar desse programa com eles, porque eu chegava na rádio cedo para produzir o programa do horário de almoço, na Candidez.
E eu comecei a participar com eles no programa e tal, lá, e brincar, sempre brincando com eles, trazendo notícias do futebol. Um belo dia, uma até conhecida ligou lá e falou assim, o Lindão então tá aí agora também no programa e tal. Quando ela falou Lindão, no outro dia eu brinquei. Eles, bom dia, garrafa e tal, bom dia, o Lindão da Cante chegou. Aí isso pegou, começou assim, então hoje eu sempre brinco, o Lindão da Cante e tal, mas quem tá vendo aí no vídeo a estampa do rapaz já tá bem judiada, né? Já tá bem estragada, já não é mais o Lindão, não. Apenas os olhos que ainda continuam verdes, Garcia. Dona Leca não tem ciúme, não, né? Não, Dona Leca não importa, não. Dona Leca, caso que, graças a Deus, nunca teve, foi ciúme. Eu brinco com todo mundo, eu sou amigo de todas as minhas ex-namoradas, ela sabe disso, não se importa, eu também não importo. Confiança é tudo num relacionamento, né? E a essa altura já não oferece mais perigo. Não, nenhum perigo. Nenhum perigo mais, Garcia. Aqui, excetuando o que você citou aí, em termos de estádio e tal, fora de Guarani, no Campeonato Mineiro e as histórias que nós temos, você fez alguma decisão de campeonato brasileiro que lhe marcasse? Ou no Mineirão, ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, como você disse que foi lá, e tal, Rio de Janeiro, Maracanã, teve uma decisão de Brasileirão mesmo. O Garcia, se você me permite, eu vou destacar 2 jogos. Um é a decisão, que você acabou de me perguntar, e outro é um jogo marcante na minha vida. Eu vou começar pelo jogo marcante na minha vida, depois eu vou passar para a decisão de Campeonato Brasileiro. O jogo marcante da minha vida é 1994, não me lembro muito bem a data, um Cruzeiro e Atlético no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O Cruzeiro venceu o Atlético pelo placar de 3-1, Ronaldo Gordo, fenômeno, que hoje é dono da SAF Cruzeiro, fez 3 gols, o Paulo Roberto Prestes, lateral esquerdo, fez o gol do Atlético. Foi aquele famoso jogo onde o Ronaldinho, naquela época o Ronaldinho, acabou com o Canaps, o zagueiro do Atlético. Por que esse jogo me chamou muita atenção? Eu tinha poucos anos no rádio esportivo, talvez 4 anos no rádio esportivo, 94, acho que eu comecei no rádio esportivo, foi em 90. Samuel do Vale de um lado, eu do outro, Samuel reportando o vestiário do Atlético e o vestiário do Cruzeiro. E quando chegávamos no estádio para fazer o jogo, briga lá na portaria, naquele antigo hall de entrada, teve morte de torcedor, dentro do campo, briga de torcida, briga de jogadores, acabou o jogo. Eu fui para aquela zona mista hoje ali, saíam jogadores do Atlético vindo do lado direito da onde eu estava, descendo a escada do lado esquerdo e do Cruzeiro de cá e eu sentado. E eu falando, gente, agora o bicho vai pegar, jogadores saindo de lá e de cá. De repente os Paulos Robertos começam a brincar, a conversar e tal, não vai no ônibus não, vamos comigo, nós vamos pro churrasco lá em casa e tal, meu irmão já está aí com o carro, nós vamos na van e tal, e vamos todo mundo junto e tal, papapá. Eu olhei bem e falei, pessoal se matando lá em cima, eles fazendo toda aquela graça no gramado, mas agora vão todos comer um churrasquinho junto e o torcedor se matando. Então esse é um jogo que foi o divisor de água na minha vida. Sua emoção. Na minha emoção como torcedor. Quem me conhece sabe, eu não sou hipócrita, nunca escondi, eu não torço para time de futebol. Sou simpatizante do América, da Portuguesa e do Vasco, tão somente. E o jogo da decisão, Cruzeiro 2003, campeão brasileiro. Belíssimo time do Cruzeiro, talvez o melhor time que eu pude acompanhar nessa trajetória de 34 anos do rádio esportivo, 45 anos de rádio. Os jogos do Cruzeiro naquele Brasileirão de 2003 e aquele jogo do Cruzeiro contra o Bahia no final já do campeonato lá no Mineirão. O Cruzeiro foi campeão com um jogo com o Paysandu, né, lá no Mineirão também, com o Bahia já foi um jogo mais festivo. Então, esse título brasileiro de 2003, sem dúvida nenhuma, foi o que me chamou mais atenção. Agora, de vez em quando a gente fala nessas histórias, o Guarani, por exemplo, uns 2 jogos importantíssimos do Guarani, históricos, 2 jogos que ficaram na sua memória. O primeiro deles, um Guarani Cruzeiro aqui no Farião, não só na minha memória, mas na memória de todos que gostam e amam o futebol e o Guarani. Guarani Cruzeiro, aquele famoso jogo do Maurício contra o Sorin, o elástico no bico da pequena área e o toque para fazer um gol. Aquele jogo foi memorável porque o Guarani não tinha treinador, o treinador tinha caído. A diretoria do Guarani colocou o Serginho, que era um auxiliar técnico e trabalhava na base, saudoso Serginho do bairro Esplanada, e o nosso amigo Silvio de Oliveira, os dois é que comandaram o Guarani naquele jogo, fizeram um trabalho excepcional e ali o Guarani venceu o Cruzeiro e o Maurício rodou o mundo com aquela imagem. E o outro foi aquele famoso jogo do Jajá, Guarani e América.
Aqui no Farião. 4x3, né? 4x3, me parece que 4x3. Então, esses dois jogos do Guarani me chamaram muito a atenção. E pelo lado negativo, um Guarani e até hoje não disputa mais o Campeonato Mineiro, perto de Brasília aqui, o time, tem o nome da cidade. Nós dois, para lembrar o nome não dessa tem cidade, jeito. vai ser realmente, eu estou dando tempo para você. Daqui a pouco eu lembro. Mas é um jogo que o Guarani precisava de vencer ganhar. o jogo. Eu fui àquele jogo. O Guarani precisava vencer aquele Unai. jogo. Unai. Guarani e Unai. O Guarani precisava de vencer aquele jogo para permanecer e o goleiro do Guarani tomou um gol. Não é exagero meu, quem tem boa lembrança vai lembrar bem disso. Da linha do meio-campo, uma falta do lado esquerdo, quase que na lateral do campo, Fumaça, me lembra até o nome dele, era um zagueirão, botou a bola ali, dali ele bateu pro gol, o goleiro do Guarani tomou esse gol. Então esse foi um dos jogos também que marcou a minha vida de uma forma muito triste, porque ali o Guarani acabou caindo. E não preciso dizer, né, que para ir ao Unai você passa pelo triângulo e tal, e aqueles retões, e anda e não chega nunca. O Unai está lá em Brasília, tanto que eu não sei se ainda disputa, mas o Unai tinha saído, não disputava mais o Campeonato Mineiro, ele estava disputando o Campeonato Candango. O campeão, o Candangão. O Candangão, estava disputando lá porque tropeçou em Unai e caiu em Brasília. Aí é que tá, né? Foi um dia triste, que nem aquele jogo histórico do Guarani lá em... Agora sou eu, viu? Agora é minha vez, viu? Lá em Teoflotone, né? Que o Alfredinho levou o cartão amarelo e comeram barriga aqui, não consultaram a federação e botaram no jogo seguinte o Alfredinho e ele estava amarelado, estava suspenso, terceiro cartão amarelo. O Guarani perdeu 5 pontos. E caiu. Caiu. Esse também é um jogo que está na memória de todo torcedor do Guarani, negativamente, vamos dizer assim. Aqui, dois aspectos diferentes da atualidade esportiva. O Guarani, que virou SAF, o Cruzeiro, que amargou 3 anos na Série B. Como é que você vê essa nova fase, tanto do Cruzeiro como do Guarani? O Guarani e o Cruzeiro, Garcia, hoje me trazem muita expectativa, porque a gente sabe que o futuro do futebol é a SAF. E os dois, graças a Deus, já passaram para a SAF, já são SAF hoje, os dois clubes. O Guarani, a gente sabe dos empresários que estão hoje administrando o Guarani, são pessoas de boa índole, pessoas que têm poder aquisitivo bom para manter o Guarani. Então vejo o Guarani com uma expectativa muito boa para 3, 4, talvez 5 anos. Agora o Cruzeiro já caminha muito bem, o Cruzeiro diminuiu a sua dívida de 1 bilhão e 300 mil reais para 700 milhões de reais, já diminuiu quase pela metade. O Cruzeiro já fez um time mais forte para esta temporada, a tendência é que 2025 venha um time mais forte ainda, e 2026 teremos um Cruzeiro já voltando a pensar em títulos. E o Guarani? O Guarani eu acho que ainda demora uns 4 ou 5 anos, o Guarani vai ter que engatear bem, o Guarani está na 3ª divisão mineira, vai ter que buscar espaço, o Guarani tem que terminar de pagar suas dívidas, tem que se estruturar tudo no tempo. Hoje é uma empresa, não adianta o torcedor querer que aconteça o que acontecia antigamente. Contratar, gastar mais do que fatura, não tem jeito. Então o Guarani é um prazinho a mais, vamos ter paciência que o Guarani vem forte. Já temos um Guarani com cara de Atlético em Divinópolis. O Atlético hoje é o nosso ponto de referência, é o nosso ponto de referência, Até porque São João del Rei não está muito longe daqui, né? E bem menor. 160 quilômetros. 160, 170. É verdade. Então a gente fica nessa esperança, nessa expectativa. E a gente, inclusive, aqui aproveitando esse programa, o Ricardo Garrafa, o comandante da equipe de esportes da 100,5, Rádio Candidez FM, e fazer aí, né, sem dúvida, uma campanha para que também o comércio participe, para que arrume patrocínio, inclusive para nossas emissoras, que andam com uma dificuldade danada, não é não? E o Guarani, num todo, as placas lá, os muros. Vamos abraçar o Bugre, né? Vamos abraçar o Guarani rumo primeiro nós vamos para o módulo 2, que estamos na 3ª divisão. Você gosta de frisar isso bem? Né? Porque é 2ª para a federação, mas a gente sabe que é a 3ª. Módulo 1, módulo 2 e a 2ª divisão, que se você for contar no dedo é a 3ª. 3ª divisão. Vamos abraçar o Guarani, gente, porque o Guarani é Divinópolis. O Guarani estando bem, estando na elite, a divulgação da cidade é muito forte. Então, acho que
passou da hora da cidade realmente abraçar o Guarani. E hoje já não tem mais aquela desculpa, né? Ah, eu vou investir no Guarani, eu não sei para onde o dinheiro vai. Hoje você sabe, hoje o Guarani é uma empresa. 45 anos de rádio, né? Não são 45 dias nem 45 meses. Sempre mexeu com arrendamento de equipes, né? Foi por muito tempo trabalhando como funcionário de rádio. E você nunca teve vontade, por exemplo, respeitando os tamanhos, né? Se um Silvio Santos e tal, comprar uma emissora, montar um esquema. Meu sonho, Garcia. Você sonha com isso, Ricardo? Isso não é pesadelo, não? Não, eu já cheguei numa idade onde eu não tenho muitas ambições mais, hoje eu quero mais curtir a minha vida e minha família. Mas ter uma emissora de rádio sempre foi um sonho, sempre foi uma ambição. Porque, modéstia à parte, eu vivo o rádio de uma forma muito ampla. Eu já passei por quase todos os setores de uma emissora de rádio. Eu conheço muito bem o que é o rádio. Então eu tinha vontade de ter uma emissora para eu fazer a emissora do meu jeito, da forma que eu sempre quis ver uma emissora de rádio. Mas a gente sabe que a dificuldade é muito grande, valores são muito altos, meu poder aquisitivo não me permite ter uma emissora de rádio e no Brasil hoje a dificuldade é muito grande. Então, vamos continuar sendo apenas um agregado. Esta a história de Ricardo Garrafa, o Ricardo Lima Dias, 45 anos de rádio, né? 45 anos de estrada, muita luta, muita tristeza e muita alegria, que é o principal. Ricardo Garrafa, gente da gente.